Boa tarde, galera. Vamos começar agora o painel das 13. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Miranda, sou o intermediador aqui no palco principal. Esse painel agora será sobre Venture Capital, então é bom para a gente entender a visão do AVC na Web3, é uma coisa descentralizada, é diferente. Então, eu gostaria de chamar para esse bate-papo a Cláudia Mancini, o Dan Yamamura e o Daniel Maeda para esse painel sobre Venture Capitals. Palmas para eles, pessoal. Pode sentar, senta para cá. Já está ligado, Dan, já está ligado. Qualquer um. Acho que é melhor, né? Boa tarde. Bom, o horário é terrível, né? Eu espero que vocês não estejam com fome, que já tenham se alimentado. Mas, enfim, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. É um prazer muito grande estar aqui com o Dan, da Fuse, que eu já dei várias matérias, mas não tinha conhecido pessoalmente. O Dan representa aqui, vamos dizer, o investidor, né, o Venture Capital. E a gente estou muito lisonjeada com isso, a presença do Daniel da CVM, que é a reguladora. Não vou chamar de xerife, mas, porque acho que está perdendo muito dessa cara. A gente estava conversando sobre isso lá atrás, como a CVM e o Banco Central estão perdendo um pouco essa cara de xerife, né? E especialmente no que se refere a cripto, estão tentando promover a inovação no país. Muito bem. Bom, eu queria começar aqui a minha pergunta. Eu vou começar com o Dan. Dan e Daniel, espero não me confundir. Dan, eu queria pedir para você dar um cenário de como que o Venture Capital está olhando as startups de cripto e blockchain. Tá melhor? A gente está crescendo, está ficando uma coisa assim mais comum? Bom, é prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente já ficou amigo, apesar deles serem a CVM e o xerife. É invasão nipônica que a gente está fazendo aqui, né? Então, já estamos alinhados. Então, indo para a pergunta, a gente vê um mercado muito desenvolvido já, obviamente, nos Estados Unidos, investimentos de venture capital na área de cripto e blockchain, mas a gente vê um espaço muito vazio ainda aqui no Brasil. Tá? Eu acho que tem N motivos para isso estar acontecendo, mas a gente, como Fuse, nós estamos sendo pioneiros nesse espaço, né? Investimentos em venture capital, usando blockchain, tecnologia de cripto, coisas nessa linha. Daniel, como é que está o papel, como é que a CVM está olhando para os investimentos nas startups? A gente tem regras, né? Enfim, como é que vocês estão olhando essa parte? Não, sem dúvida. Pergunta bem importante e interessante mesmo de se responder, Cláudia. Assim, primeiro, enfim, boa tarde, né? Agradecer a todos pela audiência, os organizadores do evento. Está sendo fantástico ouvir aqui já pessoas com insights, com ideias bem interessantes que a gente vai levando na bagagem, né? E aqui para o nosso assunto, como você brincou, né, Cláudia? Muita gente tem aquela visão, né, da CVM, né? E, aliás, né, até repercute muito dessa forma, né? Como um xerife do mercado, né, que está ali, né? Enfim, olhando quem está fazendo as coisas erradas e tal. E, obviamente, é parte do papel mesmo, né? Claro que a CVM tem esse componente, mas a CVM não é só isso, né? Inovação, de uma forma geral, interessa muito para a CVM, como interessa também para o Banco Central, né? Foi bem lembrado já aqui algumas vezes e outros reguladores, porque a inovação, muitas vezes, ela traz grandes vetores, né, que a CVM alimenta. O que eu estou querendo dizer aqui, né? Aumento de transparência, redução de custo, aumento de segurança, né? De novo lembrando aqui, redes distribuídas, blockchain, eles trazem muito esse discurso, né, de registros invioláveis, etc. Então, enfim, é uma série de pautas, né, muitas vezes que a inovação pode trazer, que estão muito alinhadas com os interesses institucionais da CVM, dos reguladores, de uma forma geral, né?
Então, a CVM abraça muito a inovação, embora isso talvez não apareça tanto assim quanto esse lado xerife, né? Mas abraça muito a inovação também, e a gente tem várias frentes nesse sentido lá, o sandbox regulatório, com boas propostas, algumas envolvendo tecnologias blockchain, né? Enfim, o regime regulatório experimental, etc, etc, nosso Fintech Hub e tudo mais, né? Então, isso acho que é uma primeira mensagem muito interessante de se olhar, né? E aí, quando você fala sobre inovação, quando você fala sobre novas tecnologias, etc, né? Esse ambiente, né, de startups, de venture capital, de investimento em empresas pequenas nascentes, né, ele é absolutamente fundamental, né, porque é ali que tudo nasce, né, é ali que as novas ideias surgem, é ali que você consegue ganhar escala, né, com capital para emplacar realmente essa ideia nova, né. Então, obviamente, assim, como parte, né, desse grande interesse que a CVM tem em inovação, uma parcela muito importante disso é justamente esse investimento, ou a facilitação, a viabilização do investimento em empresas que trazem essa inovação, né? Caso da Fuse também, né? Com certeza. E a gente tem feito muito, né? Nesse sentido também, né? De tentar fomentar esse ecossistema, né? Uma coisa que a gente estava conversando lá nos bastidores, né, Cláudio, fica aqui como um primeiro exemplo até, né, já provocativo, né? É a questão da regulação que a gente já tem, né, para o investimento em empresas, né? Lembrando aqui dos fundos, né? A gente tem fundos especificamente destinados, dedicados, né, inclusive com incentivos fiscais, né, para financiamento de empresas, inclusive empresas pequenas, né, empresas fechadas, né, limitadas, etc., que é o nosso fundo de investimento em participações. E o que a gente percebe ao longo dos últimos anos é que ele é um instrumento muito pouco usado pelas startups, pelo venture capital, né, em si. Isso tem preocupado muito a CVM. Fala, poxa, como eu brinquei lá nos bastidores, né, Cláudia? Pô, você desenha uma regulação que ninguém usa, alguma coisa está muito errada, né? Assim, essa regulação não está servindo, né, para o propósito que a gente mesmo imaginou lá no começo. Então, a gente vem tentando rever, né, a gente vem rediscutindo essa regulamentação para abraçar, né, para recepcionar melhor esse segmento de pequenas empresas, né, de capital anjo, capital semente, venture capital, empresas emergentes, como se chame, né, para conseguir fazer com que este veículo seja usado com mais força, frequência, intensidade, por esse ecossistema que em si é um ecossistema que nos interessa muito. Mas por que está sendo pouco usado? Alguém está perdendo alguma coisa ou a regulação está, vamos dizer, sei lá, desatualizada? Exato, né? Como acho que o Dan até chegou a antecipar aquela história dos multifatores, né? Realmente problemas complexos, em geral, são explicados por uma série de fatores, né? É difícil você achar né, do que um ponto ali, né, que seja determinante, mas desses diversos fatores, onde eu acho que a CVM pode contribuir, né? Existe mesmo uma questão regulatória, eu concordo, né? Quando você fala de investimento em empresas muito pequenas, né, empresas de poucos sócios, né, enfim, muito frequentemente com aquela presença do investidor anjo, inclusive, né? E você olha esse contexto de investimento, né, e compara com a nossa regulamentação, tem certas coisas que a nossa regulamentação pede hoje, né, que realmente não vão encaixar muito bem nesse tipo de investimento. Por exemplo, né, a gente discutiu lá, né, Dan, essas questões de regras mínimas de governança. Você exigir regras mínimas de governança nas investidas, né, em si é uma ideia boa, não vou discordar disso, né? Você está ajudando a promover mais governança no ecossistema, né, no domínio econômico de uma forma geral. Mas realmente para uma empresa muito pequena, você exigir, por exemplo, que o gestor do FIP tem que ter um assento no conselho de administração, quando esse conselho de administração nem existe, fica um negócio nonsense, né? Então, assim, obviamente, dar um passo para trás e falar, não, olha, será que essas regras de governança mínima, né, para o caso de um investimento em empresa muito pequena, faz sentido? Pode não fazer, né? Será que não convém ali você pensar numa dispensa aqui e ali? Outra questão é a questão justamente dessa influência na gestão, né? Quando você fala de um FIP, né, que investe em empresas mais maduras, né, a gente costuma falar assim, aquela empresa na fase pré-IPO, né, a empresa quase tão grande a ponto de abrir capital, né? Enfim, faz muito. A carteira desse fundo vai ter 3, 4, 5 investimentos, porque são investimentos grandes, né? E aí faz muito sentido você dizer, não, você tem que entrar na companhia mesmo, participar da gestão. Mas aí de novo a pergunta, né? Será que quando você fala de um fundo, né, que supostamente investiria em muito mais empresas, de muito menor porte, né, você tem ali um portfólio de 20, 30 empresas, você exigir para esse gestor que ele entre na gestão de cada empresa, né, incisivamente, né?
pode não fazer sentido. Muitas vezes ele está ali entrando mais como se brinca muito no mercado, né? Naquela busca do unicórnio, né? Ele está entrando mais como um capitalista mesmo, vendo se aquela empresa floresce com uma boa ideia, né? Não tanto entrando na gestão propriamente falando, interferir na gestão de uma investida é só uma das teses, né, de um fundo de private equity. Tem tantas outras, né? Então, assim, isso até assim o meia-culpa, né, talvez, assim, né, um exercício que a gente vai refazendo aqui, né, na CVM, mas a gente realmente reconhece, assim, que para esse segmento específico, né, de venture capital, etc., de mais investimentos em mais empresas com aportes menores, né, empresas de porte menor, né, realmente muita coisa ali da nossa regulamentação poderia ser revista, né? E aí a nossa esperança é essa, uma vez revendo, né, que esses investidores, de um lado, né, aportando nos fundos, né, e esses empreendedores, as empresas do outro, né, abrindo captações para esses fundos, né, ou por meio desses fundos, né, eles realmente venham mais, né, para o nosso ambiente, usem mais o nosso ambiente e deem para a nossa regulamentação o que ela precisa ter, né, que é a utilidade, né? Assim, enfim, aplicação prática no dia a dia, né? Não pode ser uma coisa etérea ali, né? Que, pô, desse jeito para mim não funciona, então eu vou lá para fora, né? Constituir uma LLC, né? Numa jurisdição lá, Delaware, ou seja lá o que foi, e aí volto para cá. Olha o custo, né? Que você está... E aí, de novo, agride, né, a CVM em tudo que ela, como eu falei no começo, defende, né? Você está pensando numa estrutura mais cara, menos eficiente, menos transparente, cheia de camadas, né? Porque, putz, não consigo usar a outra ali do lado. Isso realmente nos incomoda muito, né? Então, é um esforço que a gente está tentando fazer para melhorar. Cláudia, posso fazer só um pequeno comentário? Eu acho que é natural, né, do inovador e do regulador, né? O inovador está sempre à frente do regulador, mas assim, acho que o que o Daniel falou, ele falou o que eu gostaria de falar sobre a CVM. Então, acho que assim, você ter esse alinhamento, obviamente, você traz muito mais, quando você traz a um mercado regulado, né, e baixos custos, você torna possível o acesso, né? Então, assim, a acessibilidade e a escalabilidade dessa classe de ativo, ela se torna muito maior no momento em que o regulador está alinhado com o inovador, né? Então, mas acho que isso é sempre um desalinhamento que é natural do sistema, né? Talvez eu chamaria até de defasagem, né? Assim, não seria nem um desalinhamento, mas é isso. O regulador, e assim, gente, com muita franqueza, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Você tem toda a razão, Dan, não poderia concordar mais, né? O regulador, ele está sempre defasado, né? Assim, não tem jeito, é da vida, e no fundo, assim, né? Isso só evidencia o potencial que o mercado tem justamente de inovar, né? Tá sempre ali trazendo desafios novos, discussões novas, né? Isso para a gente é muito saudável, né? E de novo, né? Assim, zero problemas, tá, gente? Isso não tem nada a ver com a nossa pauta xerife lá, né? Não é porque alguém está inovando, está testando novas fronteiras, né? Seja com novas tecnologias ou o que mais for, né? Mas, obviamente, né? Com o objetivo de desenvolver país, desenvolver seu negócio, ganhar seu dinheiro, trabalhando, etc, etc, né? Vai ser de todo o nosso interesse também incentivar isso, né? E acomodar a nossa regulamentação a isso, né? Então, é uma mensagem realmente bastante forte que a gente passa, né? Mas vocês só já passaram por esse problema de olhar e falar assim, não vai, FIP não dá, tá difícil, passaram por isso, não? Na verdade, assim, acho que é como que o mercado faz, né? Então, assim, ele deu o exemplo perfeito. Oi, Rudá. Chegou. Rio de Janeiro, gente, desculpem, o Uber deixou longe pra caramba de correr aqui solzinho bom de 40 graus, desculpa o atraso, uma vergonha tá Para quem não depois, sabe, para quem não sabe, esse é o Rudá Bellini, ele já foi da Bitcoin Trade, não é isso? Fiz um desafio com a Bitcoin Trade, mas sou da Arthur Mining, sou uma das investidas da Fuse Capital aqui. Falando do lado empreendedor do ele é o lado que Capital. recebe o dinheiro. Então, esse é o cara que tem o dinheiro, esse é o que regula e aquele é o que recebe. Está tudo fechado agora. E agora já fechamos aqui. Muito bem. Então, só voltando à resposta da estrutura, na verdade o Daniel exemplificou a estrutura que o mercado usa, né? E realmente, assim, você tem esses custos, né? Então você vai lá fora, monta a estrutura lá fora, o dinheiro volta. Então, assim, isso tudo gera custo, e quando gera custo, você tem que ter tamanho, né? Então aí os tickets vão ficando mais altos e menos acessíveis, né? Então, assim, sim, acho que a indústria tem esse problema, né? Então, qual que é a tese de investimento de vocês? A gente investe, a gente começa a Fuse
com uma tese centrada em tecnologia, mas a gente descobre um espaço que é um espaço enorme em termos de oportunidade, que é focar em Web3, né? Então, a gente entende que o mercado de Web3, principalmente no Brasil, ainda é carente de investidor de longo prazo, tá? Então, a gente é o primeiro, certamente, no Brasil e talvez na América Latina, usando esse tipo de tese. E dentro de Web3, a gente utiliza, a gente tem um conceito que chama de Web 2.5, que nada mais é do que a união dos dois mundos, né? Então, assim, é um período de transição que a gente ainda vai viver pelo menos pelos próximos 5 anos, onde a tecnologia de Web3 e ferramenta mindset que existe em Web3, eles podem ser conectados à demanda e às necessidades que hoje ainda vive muito mais em Web 2 ou no mundo tradicional do que em Web 3. Tá? Então, a gente está trabalhando em achar investimentos que façam a conexão desses dois mundos, né? Eu acho que a Arthur, né, ela é um exemplo nesse sentido, né, porque eu não vou falar da Arthur, vou deixar para ele, mas eu acho que ele junta esses mundos e você pode ter diversas interpretações para esse tipo de investimento que a gente faz. Rudá, você pode contar um pouquinho o que é a Arthur? Posso. E também, assim, como é que foi o teu processo de captação? Esse é o mais difícil. Mas é bom ter gente como a Fios do lado e sem fazer uma propaganda desnecessária, são um baita parceiro para ajudar a gente nesse processo. A Arthur é uma mineradora de bitcoins, essencialmente. A gente começou em 2015, o Ray, meu sócio, começou em 2015, a gente começou em 2017 nos Estados Unidos. E a Arthur nasce em 2020, na verdade, com a junção da operação do Ray com a minha e da expertise que a gente tinha. Aí, basicamente, a nossa visão se tornou muito mais ser uma empresa de energia do que necessariamente de mineração de bitcoins. A gente entendeu que tem um grande problema, e aí, como o Da falou, a conexão das pontas, né? A gente entendeu que tem um grande problema na indústria de energia, do ponto de vista de otimização, seja energia renovável, seja óleo e gás. Então, a gente começou com uma tese de óleo e gás para usar o flare, que é aquela tocha, aqui no Rio tem um monte, aquela tocha que fica queimando em operações de óleo e gás, para, em vez de queimar aquele metano puro, né, que é altamente poluente, a gente reduz a emissão desse gás, desse poluente, jogando esse gás para um gerador e produzindo nossa própria energia e consumindo dentro do oil field. Inicialmente está falando de operações onshore, mas poderia ser feito em offshore também. E aí a gente começa a otimizar essas operações, reduz o carbono equivalente, consegue gerar crédito de carbono com isso. E no final do dia, essa energia é destinada para a mineração de bitcoins, que gera um grande valor, tanto para a rede descentralizada quanto para os nossos acionistas. Então, essa foi a ideia. A gente começou a fazer agora a otimização de operações de geração renovável também, então solar, a eólica principalmente. E a tese é justamente essa, a gente conseguir conectar a energia com esse novo mundo Web3 e com infraestrutura dessas redes descentralizadas. Que assim, vocês não sabem, mas o Dan é o Satoshi Nakamoto, ele não fala isso, mas você está aqui. E assim, quando você olha a ideia, né, assim, uma coisa não existe sem a outra. Não existe mineração sem Bitcoin, não existe Bitcoin sem mineração. Mas vai ter o merge do Ethereum, vai ter a migração disso. Enfim, acho que é uma discussão técnica que a gente pode ter longa, mas assim, no final do dia, qualquer rede precisa de infraestrutura, né? A gente é a AWS dessas redes descentralizadas no final do dia. Então, essa é a tese. E aí você falou de capital, assim, é muito difícil. Falar de cripto já não é fácil. Quando você vai falar para o investidor de cripto, você tem poucos investidores que entendem e de fato querem fazer o tema de casa. Quando você vai falar de mineração, que é um negócio de infraestrutura, você está falando de uma porrada de transformador, gerador, puta capex, 90% do investimento é capex. Quando olha todo esse desenho, majoritariamente o cara fala, não, putz, eu gosto de NFT, puta, não, eu quero achar o próximo Bored Apes, esse negócio aqui não é legal. Eu falo, cara, mas eu gero caixa, cara, eu tenho 60% de EBITDA. Não, eu gosto de queimar dinheiro, acho que eu quero aqui acessar um CAC aqui, tentar ficar pagando para... Assim, graças a Deus, essa mentalidade mudou, acho que no Forceps, nesses últimos 6 meses, mas essa foi a dificuldade, então a grande barreira. Como o cara não entende, ele muitas vezes não se dá o trabalho nem de fazer o tema de casa, e é natural, o cara tem 2.000 pits ano para analisar. Bateu um negócio ali que não ficou muito claro, que vai ter que demandar mais um estudo, deixa para o próximo.
né? E a Fuse, o legal foi, puta, já estavam olhando para isso e se deram o trabalho de entender. Puta, vamos entender o que esses caras estão fazendo, vamos ver se a gente consegue agregar aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar. E acho que os VCs estão muito mais hoje com essa mentalidade, assim, de conseguir olhar um pouco e dar um passo para trás e falar, cara, vamos separar o joio do trigo aqui de negócios realmente interessantes, de negócios que, puta, acabam não tendo fundamento nenhum. Cláudio, eu posso só complementar rapidinho aqui? Eu achei muito interessante essas colocações agora, né? Tanto do Rudá, quando ele mencionou essa dificuldade, né, de você captar, etc., né, quanto também o comentário do Dan em relação à carência de investidores de longo prazo, né? Realmente, quando você pensa assim no investimento de longo prazo, enfim, né, a primeira imagem que te vem à mente é a imagem do institucional, né? O institucional é tipicamente um investidor de longo prazo, né? Um fundo de pensão, uma seguradora, uma entidade de previdência, enfim, um regime público de previdência, etc., né? Mas realmente, assim, esse é um tipo de cara que, para conectar com os empreendedores, né, e os gestores, investidores desses empreendedores, né, a CVM pode fazer uma ponte muito importante, ou até assim, posso dizer, historicamente, tradicionalmente, sempre fez, né, uma ponte muito importante. Porque uma das questões que esses institucionais sempre levantam, né, quando eles questionam, quando eles fazem a due diligence, né, de um investimento, mas quem é que olha isso? Né? Quem é que fiscaliza, quem é que regula, quem é que acompanha, né? Eu preciso de alguém no meio do caminho, né, que me dê um conforto adicional de que aquilo está sendo monitorado, supervisionado, etc., né? E aí, obviamente, entra todo esse universo aqui, né, dos fundos de investimento como um exemplo, não é o único, né, mas como um grande exemplo desse veículo, né, que, olha, tem uma CVM olhando, né, tem um nível de transparência exigido pela CVM que qualquer um pode acompanhar, eu tenho alguém para quem reclamar se alguma coisa der errado, né? Então, realmente, assim, essa presença da CVM é uma alavanca incrível, né, para você, sempre foi, né? Uma alavanca incrível para você chamar esse investidor de longo prazo, esse investidor institucional para esse segmento, né? Isso é mais por que eu estou dizendo isso tudo, né? É mais um dos elementos que nos empurram para essa discussão que eu mencionei, né? Porque a gente sabe que para esse institucional, esse investidor de longo prazo entrar de verdade com capital forte, né, a gente vai ter, né, que ser parte desse processo, né? E aí, de novo, os fundos, eles sendo usados, né, eles tendem a trazer esse potencial, né? É muito da nossa fé, né, em torno disso, assim, olha, se realmente a gente conseguir desenhar uma regulamentação que, óbvio, proteja o investidor, garanta a transparência, tudo isso está preservado, né? Mas que, de outra forma, também atrai esse institucional, a gente sabe que lá, né, a gente vai conseguir apoiar, vai conseguir financiar essas startups, essa inovação, né, de uma forma mais acelerada, né? Então, achei bem pertinente o que eles colocaram. Cláudio, posso adicionar uma coisa? Eu acho que assim, tem esse comentário, né, do longo prazo, mas eu só vou enfatizar uma outra coisa aqui. Quando a gente fala do mercado de cripto, né, assim, o mercado de cripto de liquidez ou de curto prazo é um mercado super desenvolvido e super penetrado em termos de as pessoas sabem do que se trata, né, qualquer um já ouviu falar de Bitcoin por um bom caminho ou talvez por um mau caminho, né, mas é um negócio já razoavelmente consolidado, inclusive aqui no Brasil, né? Mas quando a gente fala de investimento de longo prazo em cripto ou em blockchain ou nesse segmento, ainda é um negócio muito carente, né? Ainda tem um espaço muito grande, que acho que encaixa claramente no investimento que a gente fez na Arco, né? E aí, acho que mudando um pouco, mas falando um pouco do que o Arthur falou, o Rudá falou sobre a Arco. Essa confusão lá direto. Direto, né? E aí, eu acho assim, é super interessante, por exemplo, um ângulo que a gente enxerga, né, a gente pode enxergar o investimento da Arthur como um investimento de transmissão de energia, né? Então, mas como assim? Sem cabeamento, sem nada, né? Então, você faz a mineração que ela é melhor feita em ambientes ou em lugares mais frios, né? Então, você pode fazer isso um poço de exploração de petróleo no Alasca, né? Você transforma aquilo em Bitcoin e depois você traz o Bitcoin, vende aqui e compra energia, né? Então, de alguma forma, você transformou a energia que foi gerada no Alasca e foi consumida aqui no centro urbano, né? Então, assim,
tem N visões diferentes sobre esse mercado de Web3, que às vezes acho que quando a gente não pensa exclusivamente em Web3 ou com a cabeça muito aberta, você não consegue enxergar esse tipo de coisa. Aí cai até num ponto que a gente comentou com o Daniel, onde tem muita coisa de Web3 que é Web2 disfarçado, né? Então, quando a gente pensa e se dedica única e exclusivamente com esse tipo de raciocínio, a gente se liberta dessas amarras e consegue enxergar as verdadeiras inovações, né? Você estava falando que às vezes os projetos chegam até meio quadrados lá na CV. Você fala, mas podia ser mais inovador, né? Você pode falar um pouquinho, contar um pouquinho sobre isso? Não, perfeito, perfeito. E assim, obviamente, sem desmerecimento nenhum dos projetos que vieram. Aliás, assim, o nosso Sandbox foi um sucesso, né? Projetos bem bacanas, mas realmente assim, eu sinto que eles poderiam ir mais longe, sabe, Cláudio? Assim, é um pouco até do que o Dan acabou explorando, né? São projetos assim que tentam fazer, né? Com as tecnologias novas que estão disponíveis aí, né? As mesmas coisas que o mercado já faz desde sempre, entendeu? Então, só para dar esse exemplo concreto lá do que a gente tem, né? A gente tem hoje projetos que né, emulam emissões de ativos, né? Só que agora feitas sob uma tecnologia, né, de rede distribuída, etc., né? Né, isso é uma proposta, né? E aí as outras duas propostas, porque a terceira já não envolve blockchain, né? Mas outras duas propostas em que, na verdade, eles emulam ambientes de negociação, né? Como se fossem mini B3, né? Assim, para negociar tokens, né? Basicamente isso. Percebe, assim, quando eu estou falando, que isso é o mundo 2.0, cara. Assim, pô, mercados organizados de negociação já existem, né? Mercados de emissão, né, de títulos, né, para financiamento de atividade de empreendedores, também já existem, né? Qual é, assim, a inovação que você está trazendo aqui para mim é só a tecnologia que você está usando? Eu acho que isso ainda é um pouco limitado. Vou dar um exemplo prático aqui do que eu estou querendo dizer para ficar, né? Eu acho que está muito etéreo, né? Assim, o mercado de capitais hoje, ele tem uma série de desafios bem complexos, eu reconheço, é verdade, né? O segmento de renda fixa, por exemplo. O segmento de renda fixa é um segmento que sofre de problemas estruturais desde sempre. É um segmento pouco líquido, é um segmento pouco transparente, é um segmento onde a remuneração dos agentes em torno das negociações é uma remuneração de pouca governança, né? Não sei para quem sabe como funciona, né? Mas basicamente um operador do mercado de renda fixa, ele ganha com spreads, né? Ele compra o ativo por 9,5 aqui e vende o ativo depois lá por 10,5. Então, quer dizer, para esse agente não interessa muito ou tanto, né, aquela transparência do preço, né? Porque ele está ganhando justamente com essas diferenças na compra e na venda, né? Então, quer dizer, tem uma série de problemas estruturais ali. Por que quando você pensa num ecossistema novo de negociação, você já não pensa tentando se valer da lógica de uma rede distribuída, da lógica de colaboração, né, de todos os integrantes da rede, né? Para tentar vencer esses desafios, entendeu? Essa é um pouco a provocação que eu faço, né? Assim, olha, você realmente pode imaginar que um novo mercado de renda fixa que funcione de forma diferente, entendeu? Com agentes diferentes, tentando direcionar esses desafios. O desafio da falta de transparência no preço, o desafio da forma de remuneração com pouca governança, o desafio da baixa liquidez por consequência, porque, na verdade, assim, com preços mais transparentes e com gente atuando no ecossistema, interessados nessa transparência, a liquidez naturalmente já vai aumentar. Então, assim, isso é um pouco da provocação que eu faço. Óbvio que, assim, né, não estou desse lado aí, né, dos gênios, né, dos negócios que conseguem pensar nas soluções, né? Estou trazendo, assim, quais são os problemas, né? Mas realmente, assim, tem realmente um mundo todo, né, de grandes desafios estruturais, né, do mercado de capitais, que essa inovação pode ajudar a resolver, né? E aí, assim, gente, vamos um pouquinho além, né? Vamos tentar, assim, não ficar pensando em continuar fazendo as mesmas coisas que já são feitas com uma nova tecnologia, entendeu? Vamos tentar usar a nova tecnologia para tentar fazer as coisas de uma forma diferente. Essa é a minha provocação, tá? E, claro, né, gente, para a prancheta aí, todo mundo que pense nessas boas ideias, com certeza quem conseguir encontrar a solução primeiro vai ganhar muito dinheiro. Posso dar do lado empreendedor aqui? Acho que tem uma frase americana, muito comum no Vale do Silício, que é better, cheaper, faster, né? Então, as startups, elas buscam criar soluções melhores, mais baratas ou mais rápidas, e aí melhorando o que já tem. No final, você vai olhar, sei lá, um Nubank, puta de um banco, nada mais fez do que fazer um cartão de crédito, que é a mesma coisa que já existia, melhor, porque colocou o usuário ali como o centro da atenção e pensou, o que esse cara precisa, o que esse cara não está sendo bem atendido, e achou uma solução.
Quando a gente fala de Web3, e acho que talvez o Dan possa complementar, assim, eu escrevi um livro em 2020, O Futuro do Dinheiro, onde eu olhei não só cripto, mas toda a revolução que está acontecendo no dinheiro, nas relações com o dinheiro, seja investimento, seja transação, seja meio de troca, seja whatever, o que vai acontecer. Eu acho que estamos diante de um mundo onde soluções que a gente nem imagina vão existir. Se você falasse em 2000 que teria um telefone, um smartphone, ele chamaria iPhone, seria lançado em 2007, e mudaria a forma como a gente se comunica, como a gente usa tudo e filma, todo mundo ia falar, você está louco. Assim, daqui a 5, 10 anos, iPhones novos, assim, pegando essa mesma ideia, né? Coisas novas que a gente nem imagina que hoje existam ou possam existir, vão surgir e vão estar disruptando. Assim, existe um gap gigantesco e uma ineficiência gigantesca, com todo respeito, no mercado legado, existe. É surreal que uma B3 pare um dia inteiro porque faltou... É surreal que leve 2 dias para fazer clearance. Não é bizarro que você leva 2 dias ainda para poder fazer uma liberação de um negócio que poderia ser tokenizado e ser real time e ser 24/7. Não faz o menor sentido que esse negócio seja dessa forma hoje. Mas ok, é óbvio que tem um gap de regulação, de tecnologia, de mudança de sistema. Não estamos falando de aperta o botão, né? Não é um negócio tão fácil. Eu concordo com você. Provavelmente quem desenvolver soluções desse tipo vai ficar zilionário, né? Mas acho que tem, cara, um caminhão de coisas que nem existem ainda que vão atender dores que a gente tem e nem percebe. Você não tinha um problema antes de ter o iPhone. Cara, as coisas funcionavam. Quando você teve o iPhone, você pensou, puta, como era ruim. Um exemplo é o Uber. Cara, você não tinha um problema de chegar no destino. Tudo bem que o Uber às vezes deixa a gente no lugar errado. Hoje eu sou a prova viva de que às vezes é ruim. Mas tipo, você chegar no destino e pagar com o táxi com dinheiro. Sempre foi assim. No final você chegava, estava acostumado a pagar 5 minutinhos para fazer o pagamento e está resolvido. Hoje, como é ruim a experiência de você chegar no seu destino e ter que parar, pegar a carteira, aí o cara tem que pegar a maquininha, e não tem a maquininha, e você não tem dinheiro, e aí você tem aquela fricção do pagamento. A resolução da fricção do pagamento que o Uber trouxe foi uma puta solução de um problema que a gente, em tese, não entendia que tinha, né? Simplesmente mapearam, entenderam que isso era uma dor e resolveram. Então, assim, eu acho que olhar para isso, começar a desenvolver soluções para isso, é a chave, em vez de querer achar problema para achar solução, né? No final do dia, tem muita gente querendo achar solução para encontrar em problema. É verdade, né, Rodar? Assim, desculpa, comentário muito rápido, né? Muitas vezes as pessoas elas não percebem o tamanho de um problema que afeta a vida delas, até que a solução venha, né? O problema existe, ele está lá, e a pessoa sofre com ele, mas ela não se toca que aquele problema existe, que ele pode ser solucionado, né? Porque está tão no dia a dia daquela pessoa, né? Tipo, você falou lá o D2, né? Liquidação, está todo mundo tão acostumado com isso, né? Que fala, enfim, nem se liga, né? Poxa, mas e se fosse D0, né? Se fosse real time, né? Então, realmente, assim, às vezes, quando vem a solução, realmente fala, caraca, pô, eu tinha um problema horroroso lá para pegar o meu transporte coletivo, né? Ou para fazer uma transferência financeira, agora tem um Pix, né? Às vezes fala, cara, como é que eu vivia antes sem um Pix? Que coisa de doido, né? Mas é isso, né? A gente se acostuma tanto com os problemas, né? E realmente o cara, o incumbente ali, né? O inovador que vem ali com aquela ideia e fala, putz, né? Realmente, como pode ser melhor, né? Isso é muito interessante. Ô Rudá, eu fiquei aqui pensando como mudam as teses e como o mercado muda. Você acha que se você tivesse apresentado esse seu projeto 5 anos atrás, você teria conseguido capital? Olha, eu acho que se eu tivesse apresentado ele 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, seria mais complicado. Assim. Você precisa de um Satoshi, você precisa de uns loucos. Existia, né? Exato. Você precisa de gente disposta a literalmente dar o primeiro passo. Assim, eu estou nesse mercado desde 2016 palestrando, desde 15 presente, assim, de 7 anos para cá, eu era militar, né? Quando eu falei para eu era subordinado direto de um general. Quando eu falei para ele, general, vou sair porque eu estou abrindo uma empresa assim nos Estados Unidos. De que é? De Bitcoin. Não, você não vai sair, isso é pirâmide, isso é golpe. Isso era outubro de 17. Ele falou assim, em janeiro você conversa de novo comigo. Até lá, se esse negócio não quebrar, não acabar, aí eu te libero. Eu consegui ir embora em fevereiro de 18 do exército, já tinha a empresa, já estava... Então, assim, isso é 2017, tudo bem, 5 anos. Mas 2020, não, esse negócio é de hacker, de droga, é coisa errada. Essa narrativa, bom, bancos não deixavam empresas de cripto ter conta, né? Não só empresas, pessoas físicas relacionadas, né? Então, quando você tem essa realidade, assim, há 2 anos atrás, não tinha Itaú, BTG, XP, Nubank, oferecendo produtos. Agora, esse negócio está claro hoje que veio para ficar, e quem não está participando disso está fora.
Mas, assim, você precisa de gente um pouquinho mais disposta a tomar risco, a entender, a dar trabalho, igual a Fuse, igual a outros investidores que a gente tem, enfim. E acho que é momento, né? Mas, sim, definitivamente, há 5 anos atrás, não teria espaço. Ô Cláudio, eu posso pegar uma bola que o Daniel deixou quicando para mim? E não foi combinado. Ele falou de inovação em renda fixa, né? E a gente investe numa empresa que é super inovadora, chama Credix, né? E o que ela faz, né? Ela capta dinheiro no mundo de cripto, né? E traz ela para fazer funding para empresas, para fintechs aqui no Brasil, né? Então, assim, seria um concorrente ou um substituto do FDIC, né? Então, só que é um FDIC que você não precisa ter os custos de constituição que um FDIC exige, né? E ele tem acesso a um mercado global, né? Então, assim, é um FDIC 2.0 turbo, né? Então, e acho que assim, é uma inovação super interessante, né? Que aconteceu até assim, foi numa palestra junto com o Roberto Campos, chamou muita atenção deles, né? Então, assim, é muito interessante, assim, já tem empresas fazendo isso, talvez não por aqueles caminhos, por aquelas dificuldades que a gente falou anteriormente, né? Então, a empresa é construída fora e tal, então acho que é um ponto que já está acontecendo, né? Você consegue já, você fala que vocês investem mais no longo prazo, né? Tem a cabeça do Venture Capital, então a gente está falando aí, sei lá, 5, 10 anos. Você já consegue hoje, assim, olhar e falar assim, não, esse investimento aqui a gente fez direito mesmo. Ou ainda é muito cedo, dado que a gente está falando de inovação, Web 2.5, 3... Eu acho que assim, o caminho é longo, né? Então, assim, de hoje até o horizonte que a gente olha essas companhias, você não sabe como é que vai ser lá na frente, né? Mas, né, é óbvio que a gente tem um cheiro ou uma sensação de que tem muita coisa dando certo, né? Que são, na verdade, etapas intermediárias que vão acontecendo nessas companhias. Então, são patamares de crescimento, patamares de rentabilidade, de tamanho, novas rodadas que vão acontecendo em valores ou em valuations acima do que a gente entrou. Então, são todos milestones de que está indo no caminho certo. Então, a gente tem a clara impressão dentro do nosso portfólio de que grande parte está acontecendo isso dentro dos investimentos. Vocês lançaram recentemente o fundo de Web3, né? Como é que você explica para o investidor, qual que é o perfil do investidor que fala assim, não, eu vou entrar nesse negócio, assim, ele entra porque ele não entende nada, mas ele acha que é bacana, tipo, tá na moda, ou ele já é de tecnologia ou de cripto, enfim? Esse é um bom ponto, porque eu acho assim, então, tem dois perfis distintos, tá? E eu acho que não é coincidência, os perfis são distintos até por causa do conhecimento do setor. Então, vou explicar isso melhor. Quando a gente fala com um investidor gringo, tá, ele sabe exatamente do que se trata e o que a gente quer fazer, né? Então, ele entende essa classe de ativo, investimento em Web3 no longo prazo, e aí a gente cai dentro do processo dele de análise normal, mas a gente não precisa explicar muito o que é, né? Quando a gente aborda os investidores mais nacionais, institucionais, aí vem muito mais pela curiosidade, necessidade de entender que assunto é esse, que eventualmente vai afetar o negócio deles, né? E explicar e contar um pouco mais dessa história, e falar um pouco mais de tese, dessa história do 2.5. Então, assim, tem muito mais um viés de transmitir conhecimento quando a gente fala com o investidor local, e quando a gente fala com o investidor estrangeiro, a gente já encaixa e já fala, já entendi o que vocês estão fazendo, eu quero ter um footprint aqui em Latam e isso nos interessa, tá? Então, assim, acho que tem essa diferença que a gente percebe isso claramente aí. Alguma coisa? Eu acho que, assim, a ideia de você está falando de uma coisa muito nova, né? Você tem, como ele falou, assim, não tem nenhum fundo dedicado exclusivamente a isso, com uma tese exclusivamente para a Web3, e vendo a quantidade de projetos que acontecem, tanto projetos muito bons com, eventualmente, empreendedores que talvez pudessem ter ser um de suporte, quanto
empreendedores muito bons, com projetos que precisam de algum alinhamento, geralmente essa é a fase mais difícil, né? Você acertar o MVP e você conseguir achar o market fit, né? Você conseguir entregar uma solução que o mercado quer comprar. Assim, pela nossa experiência como investida, o suporte que eles dão é justamente ajudar o empreendedor a chegar nesse caminho. Assim. Não são uma aceleradora, não é o processo, é outra pegada, mas no sentido de, estamos falando de uma coisa muito nova. Estamos falando de uma coisa que potencialmente pode quebrar muitas barreiras, pode causar impactos, como você falou, podem causar impactos gigantescos em vários setores, não só dinheiro, não só transferência, não só crédito, não só real estate, saúde. Tem, assim, bom, de fato, nem sei o que pode acontecer. Não? É tanta possibilidade que a gente nem entende como isso pode acontecer. E aí você conseguir ter alguém na América Latina de olho nisso é muito relevante. Porque senão o empreendedor brasileiro, o que ele acaba fazendo? Ele acaba ou tendo que ir para fora e recorrer a fundos gringos, que muitas vezes, se você não tiver acesso, você bate na porta e você vai para o fim da fila, e isso acontece. Ou você acaba tendo que levar o seu negócio para lá, que foi o nosso caso, e aí de lá voltar para cá. Né? Então, assim, você está perdendo empreendedores no final do dia. Né? Você como país, está perdendo empreendedor, está perdendo capital intelectual. Né? Então, quando você tem um cara no Brasil que fala a sua língua, que entende a sua realidade, que entende a sua cultura, que tem acesso tanto a investidores brasileiros, mas também tem acesso a investidores estrangeiros, que têm interesse em entrar na América Latina, que é gigantesca a oportunidade aqui. Né? A gente está falando de Brasil, um país com muita oportunidade. 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Então, assim, é legal falar de Web3, mas tem muita coisa que... e tem como ter solução tecnológica com Web3 para encontrar, resolver alguns desses problemas? Também tem. Seja em governança, seja em transparência. Então, assim, no final do dia, é muito relevante ter um fundo olhando para isso aqui no Brasil, porque no final, cara, você está aqui, você vai ali no Leblon, você bate na porta dos caras e fala, ei, tudo bem, eu estou com essa tese aqui, vamos conversar? É muito mais fácil chegar no A16Z lá, com 5 bilhões de dólares, você bater na porta, o cara você vai falar com a secretária, com o estagiário, com o chefe do estagiário, com o chefe dos estagiários, até se chegar, em 8 meses, você chegou. É isso, entendeu? Ou você conhece alguém, ou não tem como ter acesso. Então, o grande problema do empreendedor, na verdade, é ter acesso a esses caras. E essa é a maior dificuldade, assim, é você chegar e o cara te olhar e falar, puta, legal, deixa eu entender. Né? Então, ter um fundo brasileiro que faça o idioma para isso, acho que potencialmente consegue ajudar muito o ecossistema brasileiro, que já é, falando de Web3 e cripto, um dos maiores do mundo, né? Ajudar muito o setor a desenvolver. Não é verdade. Aí, aproveitando aqui um pouquinho que o Rudá falou, só para complementar rapidamente mesmo, né? Aí já mais uma visão até particular, pessoal mesmo, né? Sem dúvida nenhuma que outros mercados estão bastante à frente, né, mais desenvolvidos, e o testemunho do Dan, ele evidencia muito isso, né? Assim, o investidor lá de fora já está muito mais habituado, já está, enfim, navegando naquilo há muito tempo, né? Já chega aqui, não, essa tese já conheço, né? Já vi várias vezes lá fora, né? E enquanto aqui no Brasil a gente fica meio que engatinhando, né? Isso é uma coisa que de uma certa forma me aflige um pouco, né? Porque realmente, assim, tecnologia, inovação, etc., hoje é o que realmente traz produtividade, né? Hoje, gente, assim, não adianta você simplesmente fabricar mais minério de ferro, fabricar mais petróleo, tudo isso se esgota, tá, gente? Assim, tem uma capacidade, obviamente, teto limite ali de você chegar lá, né? Enquanto que com produtividade realmente você cria e distribui mais riqueza, teoricamente sem limite, né? E a grande alavanca hoje, né, de mais produtividade de capital, mais produtividade do trabalho, né, é tecnologia. É assim que os Estados Unidos é um país que desindustrializou completamente, não tem fábrica de praticamente mais nada lá, né? É um país que acabou focando muito em serviços, né? É uma economia de serviços essencialmente, e caramba, por que ela cresce e não para de crescer? Porque é produtividade, e essa produtividade ela é trazida por tecnologia, por inovação. É bem assim o carro-chefe da economia americana, como a gente já vê que acontece há muito tempo, né? Já não é de hoje, aí a gente está falando disso há algumas décadas, e não à toa, né? Todas as grandes Big Techs aí do mundo são de lá, né? Enfim, Amazon, Google, Microsoft, etc. Né? Essa é a nossa corrida, entendeu? Assim, nossa, que eu digo não é Brasil, não, é o mundo inteiro, né? Se a gente quiser realmente ser um país competitivo, um país que briga, cresce, né, que cria e distribui mais riqueza, né, e fugir dessa armadilha, né, do país de renda média, tem que ser por aí, não existe outro caminho. E aí, de novo, né, eu volto para o nosso ponto, né, é fundamental que, enfim, órgãos reguladores, né, e aí, obviamente, não só CVM, mas
de qualquer setor, né, estejam muito atentos a isso e tentem alavancar isso, né, porque é o que pode colocar o Brasil realmente em outro patamar, talvez aí um patamar de crescimento e enriquecimento mais próximo do americano, né? Bom, a gente infelizmente está terminando o painel. Vou contar vocês para almoçar, hein? Assim a gente continua a conversa. Mas queria saber se você ia falar alguma coisa para fechar isso, desse painel. Eu acho que, assim, os pontos principais acho que já passamos, né? Já passamos, desculpa. E acho que eu também preciso almoçar, né? Eu também estou com fome. Mas acho que, sim, a gente já passou pelos pontos, acho que é super complementar o que falamos aqui, né? E acho que queria só pontuar de novo, né? Assim, essa dedicação nossa dentro desse espaço, né? Do espaço de investimento de longo prazo em Web3. E eu acho que, assim, acho que pode até ser meio repetitivo, mas esse espaço da Web3 é um espaço tão inovador, né, que é muito difícil você pensar essa tese de investimento ou inovações que acontecem em Web3 quando você está comparando com os setores tradicionais, né? Então, se você está analisando um case de health ou de fintech, que eu acho que é um negócio mais próximo, fintech no mundo tradicional, e em paralelo você precisa decidir qual investimento você faz, se é no fintech, é um negócio disruptivo de Web3, né? É complicado porque são níveis de riscos diferentes, né? Quando você está dedicado em Web3, né, você entende aquela inovação e você já está tomando aquele risco, né? Então o teu investidor entende já que você já vai ter exposição à Web3, né? E aí você consegue tá livre de amarras, né, para você investir em teses realmente inovadoras em Web3 que possam trazer utilidade para esse mundo, né? Rudá, a gente vai começar a ver mais projetos com Bitcoin assim como o seu, mais inovadores e que não tragam essa coisa, gasta muita energia, é ruim para o Então, meio é uma questão de narrativa, né? Mas a gente está trabalhando para mudar essa narrativa aí. Acho que em 75 dias por aí a gente vai ter algumas novidades interessantes aqui falando de Brasil. A tendência também dos mineradores, a gente vai começar... Eu acho que sim, eu acho que na verdade a tendência da mineração no geral é a energia e assim, o caminho é lógico para as empresas de energia entrarem nesse mercado. Nos Estados Unidos já aconteceu, a segunda maior produtora de energia nos Estados Unidos já entrou. Então assim, Oil and Gas, a ExxonMobil já entrou no mercado também, então de fato é uma tendência clara lá. No Brasil a gente é rico em energia e em geração, a gente é péssimo em distribuição e transmissão. Então, assim, no final, o grande problema do Brasil não é na parte que gera, mas na parte que depende do governo, que é transmitir e distribuir. Então, acho que tem algumas coisinhas que a gente está produzindo aqui no Brasil, em parceria com algumas companhias que não dá para falar ainda, mas que talvez façam um barulho legal. Muito bacana, Cláudia, assim, de novo agradecer aqui, eu sei que o tempo já acabou, né, estamos sendo alertados em telas vermelhas, né, que temos que sair, mas assim, obrigado de novo pela chance, né, achei muito interessante essa última provocação no Rudá, né, lembrei do comentário do Dan de que o negócio, por exemplo, da Artus pode ser lido como um negócio de transmissão de energia, né, se você casar isso, por exemplo, é só um exemplo, tá, brincando aqui, né, se você casar isso com a nossa matriz, por exemplo, né, o fato de ser uma matriz essencialmente limpa, né, estruturalmente limpa, né, e as necessidades crescentes do mundo, né, com toda essa questão ESG, né, etc., né, por energia limpa, né, olha só o potencial que existe isso, né, você usar esse modelo de negócios, né, para transmitir, vender, né, uma energia gerada aqui em outro lugar, né, e esse outro lugar está ali, cara, demandando ferozmente por energia limpa que a gente produz, né, e pode produzir mais, assim, nossa, estamos muito longe do teto nisso, né, então assim, você vê, né, tem tanta coisa, né, que pode aparecer assim, com essas inovações, né, que é realmente encantador, né? Mas enfim, de novo, acho que, claro, né, aqui do nosso lado, acho que o papel é realmente criar esse ecossistema legal, regulatório, né? Também, obviamente, com suas implicações operacionais, etc., para que esses negócios floresçam, né? Floresçam mais uma vez, né? Com transparência, com investidores sabendo o que estão fazendo e os riscos que estão correndo, naturalmente aqui ou ali vão perder dinheiro, faz parte do negócio, né? Isso em si não é problema nenhum, negócios dão certo ou dão errado, né? As apostas existem para isso, né? Por parte dos investidores, mas sempre conscientes do que estão fazendo. No fundo, a preocupação da CVM é sempre essa, né? Risco está no business, né? De qualquer investimento,
o importante para o investidor é só saber que risco é esse que ele está correndo e nisso se baseia todo o nosso arcabouço, né? Quero crer aí que no futuro breve os fundos vão ser uma bela plataforma também para esse segmento de Venture Capital. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a todos. Enfim, bom, eles estão por aqui, né? Vocês vão ficar por aqui, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acho que podem depois procurar os três aqui, tá bom? Obrigada. Obrigado, Cláudia Mancini, pelo painel. O próximo painel, eu preciso que vocês peguem o fone, pessoal, porque vai ter tradução simultânea, quem não sabe inglês. Na mesa lá atrás, ó, quem quiser pegar. Aí vou dar uns minutinhos para vocês. Não, é que é 15